As regras valem a partir desta sexta-feira, quando são liberadas as peças de propaganda eleitoral em adesivos, camisetas e principalmente na internet. Neste último caso, o uso da inteligência artificial, aquela capaz de produzir imagens e sons sintéticos próximos da realidade, desperta a atenção do Tribunal Superior Eleitoral. Não há regulamentação sobre essa tecnologia no Brasil. Por isso, o TSE aprovou regras para o uso da IA nas propagandas das eleições municipais deste ano. Entre elas está a obrigatoriedade do conteúdo ser acompanhado de um alerta sobre a utilização em qualquer modalidade de propaganda. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um candidato quer na propaganda fazer alusão a uma determinada obra, por exemplo, pública. E ele quer, por meio de inteligência artificial, fazer uma montagem da presença dele nessa obra ou na presença dele durante a construção dessa obra. Isso é permitido, desde que a propaganda sinalize expressamente que houve o uso da inteligência artificial para aquela produção. E a segunda questão, inteligência artificial pode ser utilizada para conteúdo positivo, né, para propostas, nunca com conteúdo negativo, né? Nunca para atingir a honra ou atingir outro candidato. Nós nunca estivemos tão moldados por aquilo que uma inteligência artificial pode trazer de impacto ou não. É a primeira vez, assim, que eu acho, nas últimas eleições, né, que a gente vai vendo isso ocorrendo, como, por exemplo, alteração de voz, aquela coisa, né, de alteração da própria imagem. Então, o candidato, a candidata precisa também tomar muito cuidado sobre isso, precisa conseguir, então, transmitir uma mensagem ali, mas que seja uma mensagem que o eleitor, ele vá dar conta, né, de saber se aquilo é fake news ou não. A resolução do TSE orienta que todos os materiais devem estar acompanhados da legenda partidária. O texto precisa estar em português. Nenhuma propaganda eleitoral pode empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente estados mentais. É vedado ainda o anonimato. Além de divulgar desinformação, é proibido veicular qualquer forma de discriminação. O uso de outdoors, telemarketing, showmícios e artefatos que se assemelhem à urna eletrônica como propaganda eleitoral não são permitidos. Isso porque é proibida a algazarra e a perturbação de sossego, ou seja, é vedada essa perturbação durante todos os atos políticos. E também é incluso nesse pacote a proibição da utilização de itens sonoros, principalmente aqueles emitidos através de fogos de artifício. As caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas, desde que ocorram entre as 8 da manhã e as 10 horas da noite até a véspera da eleição. Para esta cientista política que acompanha os impactos da propaganda na escolha do eleitor, uma divulgação bem articulada pode conseguir mais votos para o candidato. Quando a candidata, o candidato passam ali informações que às vezes as pessoas não tinham, né? Quando demonstra outros aspectos sobre a cidade, formas de tratar as coisas ali, pode fazer com que as pessoas elas se convençam, né? Outra exigência é a justificativa dos gastos. Toda forma de divulgação dos candidatos durante as campanhas, seja presencial ou pelas redes sociais, deve apresentar a comprovação dos recursos empregados. Se houver qualquer tipo de despesa, né, com produção de conteúdo, esse tipo de coisa, isso tem que ser documentado, né, com notas fiscais, né, os profissionais que realizarem esse tipo de serviço. E também, se houver disparo de mensagens, né, a regulamentação hoje do TSE, que determina que as próprias empresas façam a cobrança por esse disparo, né? Então, as campanhas têm que pagar para as empresas, isso também vai ser objeto de prestação de conta. Em caso de descumprimento, a propaganda pode ser tirada de circulação, seja por ordem judicial ou por iniciativa dos provedores de serviços de comunicação. As consequências podem ser graves e chegar até a cassação do registro de candidatura ou mesmo do mandato. O candidato pode responder por essa penalidade? Pode, desde que se prove que ele teve ciência daquele
da produção ou da divulgação daquele conteúdo. Nós temos uma segunda questão, né, que o abuso da propaganda pode caracterizar, né, por exemplo, o abuso de poder econômico, né, se forem efetuados gastos, por exemplo, com recursos ilegais, não declarados, né, sem a posterior prestação de contas. E o próprio abuso, né, do direito de propaganda podem ensejar medidas mais graves, como a cassação do registro de candidatura ou mesmo, né, posteriormente até a eleição, a cassação do diploma. E aí fica para o eleitor, para a eleitora, achou que tem alguma coisa errada ali, entre em contato com a Justiça Eleitoral e fale a respeito. Isso é fundamental.